Milionário fica em choque ao descobrir o que a mendiga negra fez com seu filho. Rodrigo Ribeiro sempre teve tudo. Um apartamento deslumbrante em São Paulo, cheio de obras de arte e um carro que reluzia. Desde pequeno, foi ensinado a desprezar o que não fosse ouro e diamantes. Mas um evento inesperado estava prestes a mudar sua vida. Algo que até os mais sensacionalistas dos tabloides não poderiam prever. Ele estava a caminho de um jantar chique, cercado por gente rica que apenas falava sobre os últimos iates e os melhores vinhos. Mas no fundo do seu coração havia um vazio, um eco de algo que ele nem sabia que existia. Naquela noite, seu pai, Francisco, estava invisível entre a multidão. Disfarçado, ele tentava se aquecer com um velho casaco, mal sabendo que seu filho, o homem que tanto se esforçara para transformar em um milionário, o desprezaria mais uma vez. O encontro deveria ser elegante, aquela mesa redonda onde tudo é perfeito, exceto sua história. O local estava, a vaidade do filho e o descaso do pai culminaram em um grito. Em um momento de raiva, Francisco decidiu deserdar Rodrigo, dignidade intacta e coração pesado. Essa decisão foi um divisor de águas. A partir do momento que Rodrigo voltou para a casa daquele jantar, todo o seu universo de ostentação desmoronou. No dia seguinte, uma verdadeira bomba caiu em sua vida. Agora, sem o apoio do pai, sem as contas bancárias gordas, ele se tornava um entregador. A realidade batia à porta como um soco no estômago. Rodrigo enfrentou um mundo que nunca conhecera. Olhos julgadores, comentários cruéis e o peso da vergonha o acompanhavam em cada entrega. A arrogância que o definia se tornara uma sombra, e enquanto levava comida aos lares dos ricos, os olhos das pessoas na rua vinham a ser seus novos companheiros, o que passou a ser menos sobre traumas e mais sobre humanidade. Ele se via ajudando as pessoas em situação de rua, tentando descobrir quem ele realmente era. Veio a chamada. Eu tenho algo para te contar sobre sua família, ela disse, e a palavra família cortou o ar como um facão. Os traumas do passado começaram a estourar como fogos de artifício dentro de sua mente. Era uma encruzilhada, um caminho bifurcado que poderia levá-lo a descobrir a verdade sobre si mesmo ou deixá-lo preso no ciclo vicioso de superficialidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo! Ele congelou. O que ela poderia saber que ele não sabia? O passado começou a girar na mente dele como um turbilhão. Segredos? Ele repetiu, confuso. Que segredos? Você precisa vir até aqui, é urgente. Então a chamada caiu. Ficcionalmente, Rodrigo estava prestes a entrar em um mundo que não conhecia. Esse desejo de conhecer a verdade era forte, e ele decidiu não hesitar. Estava cansado de viver no escuro.
A mulher mencionou um lugar, um abrigo na zona norte da cidade, onde muitos que ele passava todos os dias. Com as mãos tremendo, ele arrumou-se e pegou a primeira condução. A cada parada, a ansiedade crescia. Ele não sabia o que esperar. E se não fosse nada? E se fosse? As questões pareciam ecoar dentro dele, enquanto a cidade passava rápida pela janela. Ao chegar, o abrigo era o oposto do luxo no qual sempre viveu. Era um espaço apertado, cheio de rostos conhecidos, mas vazios. Ele respirou fundo, tentando conter o possível desgosto que poderia sentir ao recordar tudo que tinha. Olhou em volta. A mulher o esperava lá. Uma figura magra, com a pele coberta de cicatrizes e olheiras profundas, mais velha do que aparentava. Rodrigo, ela disse. Seu olhar era intenso, quase como se estivesse lendo sua alma. Eu sou a mãe do seu pai. As palavras dela eram como uma pancada. O filho de um mendigo? Ele nunca havia imaginado. Estava prestes a perguntar mais, mas a mulher continuou, acelerando o fluxo da conversa. Francisco não está apenas vivendo na rua. Ele fugiu. E o que eu vou te contar pode mudar tudo entre vocês. Rodrigo estava atordoado. Fugiu? De quê? A mulher hesitou. Os olhos dela buscavam algo em Rodrigo, como se pesassem o quão próximo ele estava de verdade. Ele não fugiu de você, Rodrigo. Ele fugiu de segredos que a família escondeu por gerações. Segredos que quebraram a nossa família. Um ruído de fundo ocupava o espaço, enquanto Rodrigo balançava a cabeça. Segredos? Quais segredos? Muitos anos atrás, antes de vocês nascerem, sua mão sofreu um acidente. E todos nós acabamos sofrendo. O pai dele não era quem ele disse ser. Nesse momento, algo na expressão da mulher se alterou. O horror passou a brilhar em seu rosto. Rodrigo, a verdade pode ser devastadora. Ela envolve pessoas que você jamais imaginou. A sua mãe? Ela não saiu ilesa desse acidente. Rodrigo sentiu sua cabeça girar. Uma parte dele queria acreditar que era mentira. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse ouvir a resposta, um grito ecoou do lado de fora do abrigo. As vozes se tornaram uma cacofonia agitada, e ele se virou para ver uma cena horrenda. Um homem era cercado por policiais, e ele lutava. Era Francisco, sua figura familiar imersa entre aqueles que pareciam estar prontos para acabar com sua dignidade. O choque foi esmagador. As revelações estavam se acumulando, e no centro delas estava a figura que ele sempre subestimara. Rodrigo queria sair correndo, mas as palavras da mulher o mantinham preso. Eles não eram apenas um pai e um filho distantes. Havia algo maior, uma rede de traições e mentiras que o uniam e o separavam ao mesmo tempo. Rodrigo então olhou novamente para a mulher à sua frente. O espaço entre eles estava carregado de expectativa. O que mais você não me contou? Naquele momento, o centro da sua vida estava prestes a ser desmantelado por verdades que desafiavam tudo no que ele sempre acreditara. Rodrigo estava atordoado. O grito de socorro do pai ecoava em sua mente, misturado às palavras da mulher ao seu lado. O que mais você não me contou? A tensão no ar era palpável. Ele sentia o coração disparar, mas sua atenção foi rapidamente desviada pelo tumulto do lado de fora. As sirenes cortaram a gritaria. Mais policiais chegaram e a cena se tornou caótica. O homem que lutava estava sendo arrastado, contido, mas algo na maneira como Francisco se debatia fez o sangue de Rodrigo
Sem pensar, Rodrigo saiu em disparada pela porta do abrigo, a determinação pulsando em seu peito. Ele se abriu caminho pela multidão, a adrenalina o impulsionando. Pai! Pai! Ele gritava, mas sua voz se perdeu no clamor que o cercava. Ele conseguiu chegar mais perto, finalmente vislumbrando o rosto do pai. A expressão de Francisco era um misto de desespero e fúria. Todo aquele cenário o tornava ainda mais vulnerável do que Rodrigo jamais pudera imaginar. Um policial empurrou Rodrigo para o lado, e na mesma fração de segundo, o grito de uma mulher ressoou. Francisco, por favor, não! A voz era familiar, e Rodrigo virou a cabeça. Era a mãe do pai, a mulher que lhe dissera que era a avó dele. E naquele momento, um novo choque atravessou seu corpo. Então, o que ela disse antes era verdade. As partes do quebra-cabeça finalmente começaram a se juntar. Rodrigo, fique longe! Francisco gritou, seus olhos transbordando de algo que Rodrigo não conseguiu decifrar. Raiva? Medo? O que estava em jogo aqui? E por que sua mãe estava ali, intercedendo por ele? Nada fazia sentido. As pessoas ao redor estavam absortas na cena. Murmúrios percorriam a multidão. Ele não é um criminoso. Ele só queria ver o filho. Olha como ele está. Deve ter feito algo errado. Disparates. Rodrigo queria gritar. Queria que vissem além da aparência desgastada do pai. Mas as palavras travavam na garganta. Então, algo inesperado aconteceu. Francisco fez um movimento rápido, como se libertasse da mão do policial que o detinha. Rodrigo, escute-me! Ele estava quase em lágrimas, e isso despedaçou o coração do filho. Fui eu quem causou o acidente. Fui eu que... Sua voz falhou, que arruinou nossas vidas. O ar pareceu ser cortado, como se Rodrigo tivesse sido atingido por um raio. As revelações que se acumulavam formavam um emaranhado insuportável. Como assim, pai? O que você está dizendo? A confusão e o medo apegavam-se a cada palavra. Após o acidente, nós não éramos mais uma família. Nada era como antes. Havia muito a esconder. A voz de Francisco ficou baixa, como se cada sílaba carregasse um peso capaz de derrubá-lo. Rodrigo olhou em volta, sentindo as reações da multidão. Estranheza, julgamento, pena. Seu mundo, que já estava em conflito, começava a colidir em um verdadeiro terremoto emocional. Por que você não me disse isso antes? Por que você fugiu? O desespero havia deixado sua voz rasgada. Porque eu não queria que você fosse arrastado por isso, que pagasse pelo meu erro, pelas consequências do meu passado. Ele estava quase gritando, o peso da verdade sendo vomitado de sua boca. As sirenes aumentaram e Rodrigo olhou de novo para a avó. Ela tinha um olhar perdido, mas também havia determinação. Francisco, você precisa apontar a verdade, não só para o Rodrigo, mas para você mesmo. As palavras dela cortaram como uma faca. Em um instante, tudo ficou muito claro. Segredos, mentiras, medos, tudo convergindo naquele momento caótico. O passado não era só uma sombra que pairava, era uma corrente, prendendo-os a um destino que nunca escolheram. Que verdades, avó! A voz de Rodrigo ecoou com a urgência de um grito inconsciente. Mas antes que ela pudesse responder, um disparo ressoou no ar. A multidão congelou. Francisco, com a expressão de horror desenhada em seu rosto, caiu ao chão. Um grito grueso escapou da garganta de Rodrigo. O tempo parecia parar. Tudo ao redor desapareceu. A última visão dele era do pai caído e sua avó
em choque, enquanto a verdade que tanto procurava se esvaía ali, em instantes de tragédia. O mundo de Rodrigo já não existia, e tudo estava prestes a ser destruído. Mais uma vez, o eco da verdade e do destino ressoava enquanto ele se afastava, sem saber o que fazer. A pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era ele neste quebra-cabeça desmoronando? Rodrigo estava em estado de choque. O disparo ecoava na sua mente e a cena à sua frente se tornava um borrão. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Francisco, seu pai, caído no chão. O tempo parecia ter desacelerado. Cada batida do seu coração ressoava como um tambor de guerra, ecoando dentro de sua cabe. As pessoas ao redor estavam paralisadas, algumas gritando, outras simplesmente observando, suas expressões misturando horror e curiosidade. Rodrigo tentou se aproximar, mas um policial o empurrou de volta. Ele lutou contra a força, o desejo de correr até o pai queimando em seu peito. Mas as palavras de Francisco estavam ali, estampadas em sua mente. Fui eu quem causou o acidente. A verdade quebrava os muros que ele construíra ao redor de seu coração. Antes que pudesse fazer mais alguma coisa, algo inesperado aconteceu. A mulher que antes tinha se apresentado como avó de Rodrigo sofreu um colapso. Ela caiu de joelhos, as mãos sobre o peito. Alguns curiosos se afastaram, mas Rodrigo não. Vovó, o que há de errado? Ele tentou segurá-la, mas ela estava tremendo. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e desespero. Rodrigo, o que eu estou prestes a te dizer pode mudar tudo. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Ele não conseguia entender tudo o que ele sabia. Tudo o que havia vivido estava prestes a ser desmantelado diante dele. As sirenes das viaturas estavam cada vez mais próximas, mas sua atenção estava em sua avó. Ele, Francisco, não é só seu pai. Ela sussurrou, a voz baixa e trêmula. Ele pode ser... Seu olhar se desviou, como se estivesse tentando encontrar coragem para continuar. Rodrigo, ele pode não ser o único homem que você conhece como pai. O ar às voltas com eles parecia ter se tornado mais pesado. Como assim? O que você está dizendo? A sensação de que o mundo desmoronava voltou a lhe dar um soco no estômago. Rodrigo, você tem que acreditar em mim. O homem que se faz de louco na rua, que parece um mendigo, pode não ser seu pai biológico. As palavras dela eram balas disparadas em sua direção. E mais, você tem um irmão que viveu e cresceu sem você. A revelação o atingiu como um trem descontrolado. O que ele estava ouvindo? Um irmão? Como isso era possível? O que mais havia escondido debaixo daquela superfície desgrenhada de sua história familiar? A dor e a confusão tomavam conta dele, mas ele prendia a respiração, como se isso pudesse ajudá-lo a entender. Enquanto ele tentava processar aquelas informações, o caos ao redor se intensificava. Os policiais estavam tentando controlar a situação com cada vez mais força, e a avó continuava a olhar para o chão, como se estivesse fugindo de uma verdade que não podia lidar. Você tem que me contar. Onde está esse irmão? Por que ninguém falou nada até agora? A urgência nas palavras dele refletia o desespero que começava a brotar. Os segredos da nossa família são pesados, Rodrigo. Todos nós carregamos fardos que não deveriam existir. Eu deixei você longe deles, achando que era o melhor para você. Só que agora é hora de encarar. O que aconteceu anos atrás foi muito mais do que um acidente. E agora? Agora pode ser tarde demais. As sirenes paralelas eram um guê.
Francisco, sua figura paterna, se tornava um estranho. A sombra de um irmão que ele nunca soubera que existia pairava sobre ele como uma tempestade. Tudo estava prestes a mudar. Rodrigo observou a avó, seu coração pulsando acelerado. E se eu perder o pai que conheço, o que farei então? As palavras saíram em um sussurro, mas o peso delas quase o derrubou. Mas antes que a mulher pudesse responder, outra voz cortou a confusão. Era um homem que se adiantou na multidão, com um semblante conhecido, um rosto que Rodrigo não via há anos. À primeira vista, ele não acreditou no que via. Era um jovem, com uma expressão de angústia e urgência, dirigindo-se a eles. Rodrigo, você precisa saber a verdade. A confusão, a dor e agora uma nova presença. Tudo parecia girar em torno dele. O que mais ele não sabia? Enquanto o tumulto aumentava, o futuro que ele achava conhecer se desmoronava, dando lugar a algo totalmente imprevisível. E assim a história se desdobrava, revelando segredos que poderiam não apenas destruí-lo, mas também libertá-lo. Rodrigo estava paralisado. O caos ao redor dele parecia um sonho distorcido. O jovem que apareceu de repente tinha um olhar angustiado. Rodrigo, você precisa saber a verdade. As palavras soaram como um aviso que ecoou em meio ao tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar. A verdade sobre o quê? O desespero na voz do jovem fez seu sangue ferver. Ele se forçou a ouvir, mesmo enquanto todo o resto parecia desmoronar. Eu sou seu irmão de verdade. As palavras explodiram na cabeça de Rodrigo como um trovão. Você não pode acreditar que Francisco é seu único pai. Ele não é. Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. Como assim? O que você está dizendo? Fez uma pausa, buscando entender a avalanche de informações. O garoto continuou, a voz trêmula. Eu sempre soube. Nossa mãe, o acidente que você mencionou. Ela não tinha apenas um filho. Eu sou o mais novo. O que eles esconderam? Rodrigo abriu a boca, tentando processar tudo. Mas você é um estranho. Como isso é possível? Seu cérebro estava uma bagunça. As memórias da infância, da vida carpindo, oscilaram em sua mente. Tantas perguntas sem respostas. A avó ao seu lado estava em choque. Agora, o que ela poderia ter feito a vida toda escondendo uma verdade tão destrutiva? Rodrigo, escute! Ela começou, mas um grito cortou a conversa. Francisco estava sendo arrastado e o grito de um desconhecido ecoou mais uma vez. O homem não era mais um mendigo. Era um verdadeiro pai em apuros. E ao mesmo tempo, Rodrigo se sentia perdido. Um filho órfão de afeto e verdades. Você precisa acreditar em mim. O garoto insistiu, os olhos reluzindo de emoção. Eles te esconderam a verdade para proteger. Agora é fundamental que você saiba. Seu pai não só fugiu, ele estava se escondendo de quem realmente é. As palavras eram um veneno, desnudando um mundo que Rodrigo nunca imaginara. Quem é meu pai, então? Ele estava prestes a gritar. Mas uma nova cena se desenrolou diante dele. Um oficial com a postura autoritária empurrou Francisco contra o carro de polícia. Havia algo muito errado. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não! Não faça isso! Ele é meu pai! Rodrigo gritou, mas não importava. O homem estava longe, na mira dos olhos da multidão, que só via um criminoso. A tensão era palpável. A multidão sussurrava. Um homem como ele deveria estar preso. Olha como ele se comporta.
As palavras cortavam como facas. A verdade que estava lentamente emergindo não podia ser cômoda com o que estava vendo. Rodrigo, a verdade é que Francisco não é quem você pensa que é. O jovem insistia, mas o ruído da cena o consumia. Uma sirene uivou e a avó começou a chorar. Rodrigo, nós precisamos ir agora! Ele hesitou. O que mais ele não sabia? Acorde! Eles não podem levar você! Eles... E então a confusão tomou conta da mente de Rodrigo. O jovem apontou para Francisco. Ele pode ter mentido sobre muita coisa, mas não sobre isso. A multidão estava em um frenesi. Rodrigo viu Francisco sendo colocado no carro da polícia. O homem lutando contra as cordas que o amarravam e ele gritando: Rodrigo, faça isso por mim! Escute, eu não sou seu! O restante da declaração desapareceu em meio ao grito da multidão. Uma fração do que estava acontecendo ficou presa no ar. Um vendaval de emoções atropelou Rodrigo. O que seu pai estava tentando dizer? E quem era realmente o garoto do qual ele nunca soubera? Num impulso, Rodrigo decidiu. Ele não sabia o que aconteceria em seguida, mas havia uma verdade se formando, uma conexão que poderia repensar não apenas a sua própria história, mas toda a sua vida. E enquanto seu pai desaparecia atrás da porta do carro de polícia, ele olhou para o jovem e fez uma pergunta crucial. O que você realmente sabe sobre mim? A incerteza pairava entre eles, e essa interrogação ecoou como um alerta. Afinal, havia mais do que apenas verdades ocultas. Havia um futuro que aguardava sua escolha. Rodrigo estava paralisado. O caos ao redor dele parecia um sonho distorcido. O jovem, que apareceu de repente, tinha um olhar angustiado. Rodrigo, você precisa saber a verdade! As palavras soaram como um aviso que ecoou em meio ao tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar. A verdade sobre o quê? O desespero na voz do jovem fez seu sangue ferver. Ele se forçou a ouvir, mesmo enquanto todo o resto parecia desmoronar. Eu sou seu irmão de verdade. As palavras explodiram na cabeça de Rodrigo como um trovão. Você não pode acreditar que Francisco é seu único pai. Ele não é. Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. Como assim? O que você está dizendo? Ele fez uma pausa, buscando entender a avalanche de informações. O garoto continuou, a voz trêmula. Eu sempre soube. Nossa mãe, o acidente que você mencionou, ela não tinha apenas um filho. Eu sou o mais novo. O que eles esconderam. Rodrigo abriu a boca tentando processar tudo. Mas você é um estranho. Como isso é possível? Seu cérebro estava uma bagunça. As memórias da infância, da vida carpindo oscilaram em sua mente. Tantas perguntas sem respostas. A avó ao seu lado estava em choque. Agora, o que ela poderia ter feito a vida toda escondendo uma verdade tão destrutiva? Rodrigo, escute! Ela começou, mas um grito cortou a conversa. Francisco estava sendo arrastado, e o grito de um desconhecido ecoou mais uma vez. O homem não era mais um mendigo, era um verdadeiro pai em apuros. E ao mesmo tempo, Rodrigo se sentia perdido, um filho órfão de afeto e verdades. Você precisa acreditar em mim, o garoto insistiu, os olhos reluzindo de emoção. Eles te esconderam a verdade para proteger. Agora, é fundamental que você saiba. Seu pai não só fugiu, ele estava se escondendo de quem realmente é. As palavras eram um veneno, desnudando um mundo que Rodrigo nunca imaginara. Quem é meu pai, então? Ele estava prestes a gritar, mas uma nova cena se desenrolou diante dele. Um oficial, com a postura autoritária, empurrou Francisco contra o carro de polícia. Havia algo muito errado. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés.
Não! Não faça isso! Ele é meu pai! Rodrigo gritou. Mas não importava. O homem estava longe, na mira dos olhos da multidão que só via um criminoso. A tensão era palpável. A multidão sussurrava. Um homem como ele deveria estar preso. Olha como ele se comporta. As palavras cortavam como facas. A verdade que estava lentamente emergindo. Não podia ser acomodada com o que estava vendo. Rodrigo, a verdade é que Francisco não é quem você pensa que é. O jovem insistia, mas o ruído da cena o consumia. Uma sirene uivou e a avó começou a chorar. Rodrigo, nós precisamos ir, agora! Ele hesitou. O que mais ele não sabia? Acorde! Eles não podem levar você! Eles! E então, a confusão tomou conta da mente de Rodrigo. O jovem apontou para Francisco. Ele pode ter mentido sobre muita coisa, mas não sobre isso. A multidão estava em um frenesi. Rodrigo viu Francisco sendo colocado no carro da polícia. O homem lutando contra as cordas que o amarravam. E ele gritando: Rodrigo, faça isso por mim. Escute, eu não sou seu... O restante da declaração desapareceu em meio ao grito da multidão. Uma fração do que estava acontecendo ficou presa no ar. Um vendaval de emoções atropelou Rodrigo. O que seu pai estava tentando dizer e quem era realmente o garoto do qual ele nunca soubera. Num impulso, Rodrigo decidiu. Ele não sabia o que aconteceria em seguida, mas havia uma verdade se formando, uma conexão que poderia repensar não apenas a sua própria história, mas toda a sua vida. E enquanto seu pai desaparecia atrás da porta do carro de polícia, ele olhou para o jovem e fez uma pergunta crucial. O que você realmente sabe sobre mim? Nesse instante, algo grande e inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou a cena. Uma explosão na esquina da rua. O chão tremeu. Rodrigo ficou paralisado. Um manto de terror caindo sobre ele. O impacto foi tão forte que as pessoas caíram. Gritos ecoaram. A explosão iluminou o céu e transformou tudo em um caos ainda maior. Rodrigo, precisamos sair daqui! A avó gritou com desespero, puxando-o pela mão. Mas ele estava em choque. O que estava acontecendo? O jovem ao seu lado olhava em volta, os olhos arregalados. Isto não estava previsto. É uma armadilha! Rodrigo virou-se, confuso. Uma armadilha? Por quê? O jovem estava pálido, o medo estampado no rosto. Francisco sabia. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava se escondendo. Eles estavam após ele por causa de algo muito maior. Algo que envolve você e nossos pais. Algo que eles nunca contaram. As palavras do irmão soaram como um eco estrondoso dentro da mente de Rodrigo. O que mais ele não sabia? O que estava escondido nas sombras de sua própria vida? A cena ficou ainda mais caótica enquanto as pessoas se espalhavam e os policiais tentavam controlar a situação. Rodrigo tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade. E aquela explosão era um chamado. Mas antes que pudesse agir, uma figura emergiu da fumaça. Era Francisco, o olhar determinado, maltratado e, ao mesmo tempo, cheio de dor. Rodrigo, escute-me, eles vão te encontrar também. O que mais ele ocultou? A verdade estava mais perto do que nunca, e enquanto toda a realidade ao seu redor desmoronava, Rodrigo percebeu que a resposta estava ali, entre eles, envolvida nas chamas da confusão.
O destino da família estava prestes a ser desvelado em meio ao caos. Rodrigo estava paralisado. O caos ao seu redor parecia um sonho distorcido. O jovem, que apareceu de repente, tinha um olhar angustiado. Rodrigo, você precisa saber a verdade! As palavras soaram como um aviso que ecoou em meio ao tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar. A verdade sobre o quê? O desespero na voz do jovem fez seu sangue ferver. Ele se forçou a ouvir, mesmo enquanto todo o resto parecia desmoronar. Eu sou seu irmão de verdade. As palavras explodiram na cabeça de Rodrigo como um trovão. Você não pode acreditar que Francisco é seu único pai. Ele não é. Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. Como assim? O que você está dizendo? Ele fez uma pausa, buscando entender a avalanche de informações. O garoto continuou, a voz trêmula. Nossa mãe, o acidente que você mencionou. Ela não tinha apenas um filho. Eu sou o mais novo. O que eles esconderam? Rodrigo abriu a boca, tentando processar tudo. Mas você é um estranho. Como isso é possível? Seu cérebro estava uma bagunça. As memórias da infância, da vida que conhecia, oscilaram em sua mente, tantas perguntas sem respostas. A avó ao seu lado estava em choque. Agora, o que ela poderia ter feito a vida toda escondendo uma verdade tão destrutiva? Rodrigo, escute! Ela começou, mas um grito cortou a conversa. Francisco estava sendo arrastado e o grito de um desconhecido ressoou mais uma vez. O homem não era mais um mendigo, era um verdadeiro pai em apuros. E ao mesmo tempo, Rodrigo se sentia perdido, um filho órfão de afeto e verdades. Você precisa acreditar em mim, o garoto insistiu, os olhos reluzindo de emoção. Eles te esconderam a verdade para proteger. Agora é fundamental que você saiba. Seu pai não só fugiu, ele estava se escondendo de quem realmente é. As palavras eram veneno, esnudando um mundo que Rodrigo nunca imaginara. Quem é meu pai, então? Ele estava prestes a gritar, mas uma nova cena se desenrolou diante dele. Um oficial, com a postura autoritária, empurrou Francisco contra o carro de polícia. Havia algo muito errado. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não faça isso! Ele é meu pai! Rodrigo gritou, mas não importava. O homem estava longe, na mira dos olhos da multidão que só via um criminoso. A tensão era palpável, a multidão sussurrava. Um homem como ele deveria estar preso. Olha como ele se comporta. As palavras cortavam como facas. A verdade que estava lentamente emergindo não podia ser acomodada ao que estava vendo. Rodrigo, a verdade é que Francisco não é quem você pensa que é. O jovem insistia, mas o ruído da cena o consumia. Uma sirene uivou e a avó começou a chorar. Rodrigo, nós precisamos ir agora. Ele hesitou. O que mais ele não sabia? Acorde! Eles não podem levar você. Eles. E então, a confusão tomou conta da mente de Rodrigo. O jovem apontou para Francisco. Ele pode ter mentido sobre muita coisa, mas não sobre isso. A multidão estava em frenesi. Rodrigo viu Francisco sendo colocado no carro da polícia. O homem lutando contra as cordas que o amarravam. E ele gritando, Rodrigo, faça isso por mim. Escute, eu não sou seu... O restante da declaração desapareceu em meio ao grito da multidão. Uma fração do que estava acontecendo ficou presa no ar. Um vendaval de emoções atropelou Rodrigo. O que seu pai estava tentando dizer?
E quem era realmente o garoto do qual ele nunca soubera? Neste momento de confusão, uma explosão estourou mais longe e o chão tremeu sob os pés de Rodrigo. Olhos arregalados, ele viu a fumaça subindo no horizonte. O que foi isso? A multidão gritou e correu em pânico. As sirenes aumentavam e um novo tumulto começou. Rodrigo olhou para o jovem. Temos que ir! E sem pensar duas vezes, ambos correram em direção à fumaça. Enquanto eles se moviam, Rodrigo sentia uma mistura de medo e esperança. O que poderia acontecer a seguir? Quando chegaram ao local da explosão, o que encontraram foi inimaginável. Pessoas estavam deitadas no chão e, entre elas, uma mulher que parecia inicialmente ser uma estranha se destacava. Mas assim que Rodrigo se aproximou, seu coração parou. Era a mãe dele, primeiro amor da vida. Ela estava lá, ensanguentada e consciente, mas ferida gravemente. Rodrigo. A voz dela era um sussurro. Você, só você, pode consertar isso. O mundo desabou ao seu redor. O que estava acontecendo? Como ela estava ali? Que segredos estavam se revelando diante dele? Mãe, o que você fez? Por quê? O terror em sua voz ecoou, abrindo um abismo de perguntas. Ela fez um movimento fraco com a mão. O irmão, o verdadeiro, o que você não conhece. E antes de completar, seus olhos se fecharam. A dor percorreu o corpo de Rodrigo e um grito desesperado escapou de seus lábios. A agitação em seu interior começou a se transformar em dúvida. Tudo que ele havia acreditado, tudo que conhecia estava se desfazendo. O que mais seu passado escondia? Agora, não era apenas uma questão de identidade. Era sobre a sobrevivência de toda a sua família. E a verdade que ficou pairando no ar. Como tudo isso estaria interligado? Com o coração acelerado, ele virou-se para o jovem. O que você sabe? O que mais está escondido? A expressão de desespero se transformou em determinação. Enquanto a vida da sua mãe pendia por um fio. A história estava prestes a mudar. Mas Rodrigo se perguntou, estaria ele preparado para enfrentá-la? Rodrigo estava paralisado. O caos ao seu redor parecia um sonho distorcido. O jovem, que apareceu de repente, tinha um olhar angustiado. Rodrigo, você precisa saber a verdade! As palavras soaram como um aviso que ecoou em meio ao tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar. A verdade sobre o quê? O desespero na voz do jovem fez seu sangue ferver. Ele se forçou a ouvir, mesmo enquanto todo o resto parecia desmoronar. Eu sou seu irmão de verdade. As palavras explodiram na cabeça de Rodrigo como um trovão. Você não pode acreditar que Francisco é seu único pai. Ele não é. Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. Como assim? O que você está dizendo? Ele fez uma pausa, buscando entender a avalanche de informações. O garoto continuou, a voz trêmula. Nossa mãe, o acidente que você mencionou. Ela não tinha apenas um filho. Eu sou o mais novo, o que eles esconderam. Rodrigo abriu a boca, tentando processar tudo. Mas você é um estranho? Como isso é possível? Seu cérebro estava uma bagunça. As memórias da infância, da vida que conhecia, oscilaram em sua mente. Tantas perguntas sem respostas. A avó ao seu lado estava em choque. Agora, o que ela poderia ter feito a vida toda escondendo uma verdade tão destrutiva? Rodrigo, escute, ela começou, mas um grito cortou a conversa.
Francisco estava sendo arrastado, e o grito de um desconhecido ressoou mais uma vez. O homem não era mais um mendigo, era um verdadeiro pai em apuros. E ao mesmo tempo, Rodrigo se sentia perdido, um filho órfão de afeto e verdades. Você precisa acreditar em mim. O garoto insistiu, os olhos reluzindo de emoção. Eles te esconderam a verdade para proteger. Agora é fundamental que você saiba. Seu pai não só fugiu, ele estava se escondendo de quem realmente é. As palavras eram um veneno, desnudando um mundo que Rodrigo nunca imaginara. Quem é meu pai, então? Ele estava prestes a gritar, mas uma nova cena se desenrolou diante dele. Um oficial, com a postura autoritária, empurrou Francisco contra o carro de polícia. Havia algo muito errado. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não! Não faça isso! Ele é meu pai! Rodrigo gritou, mas não importava. O homem estava longe, na mira dos olhos da multidão que só via um criminoso. A tensão era palpável. A multidão sussurrava. Um homem como ele deveria estar preso. Olha como ele se comporta. As palavras cortavam como facas. A verdade que estava lentamente emergindo não podia ser acomodada ao que estava vendo. Rodrigo, a verdade é que Francisco não é quem você pensa que é. O jovem insistia, mas o ruído da cena o consumia. Uma sirene uivou e a avó começou a chorar. Rodrigo, nós precisamos ir agora. Ele hesitou. O que mais ele não sabia? Acorde! Eles não podem levar você! Eles! E então a confusão tomou conta da mente de Rodrigo. O jovem apontou para Francisco. Ele pode ter mentido sobre muita coisa, mas não sobre isso. A multidão estava em frenesi. Rodrigo viu Francisco sendo colocado no carro da polícia. O homem lutando contra as cordas que o amarravam e ele gritando: Rodrigo, faça isso por mim! Escute, eu não sou seu... O restante da declaração desapareceu em meio ao grito da multidão. Uma fração do que estava acontecendo ficou presa no ar. Um vendaval de emoções atropelou Rodrigo. O que seu pai estava tentando dizer? E quem era realmente o garoto do qual ele nunca soubera? Neste momento de confusão, uma explosão estourou mais longe e o chão tremeu sob os pés de Rodrigo. Olhos arregalados, ele viu a fumaça subindo no horizonte. O que foi isso? A multidão gritou e correu em pânico. As sirenes aumentavam e um novo tumulto começou. Rodrigo olhou para o jovem. Temos que ir. E sem pensar duas vezes, ambos correram em direção à fumaça. Enquanto eles se moviam, Rodrigo sentiu uma mistura de medo e esperança. O que poderia acontecer a seguir? Quando chegaram ao local da explosão, o que encontraram foi inimaginável. Pessoas estavam deitadas no chão, e entre elas, uma mulher que parecia inicialmente ser uma estranha se destacava. Mas assim que Rodrigo se aproximou, seu coração parou. Era a mãe dele, o primeiro amor da vida. Ela estava lá, ensanguentada e consciente, mas ferida gravemente. Rodrigo! A voz dela era um sussurro. Você, só você, pode consertar isso. O mundo desabou ao seu redor. O que estava acontecendo? Como ela estava ali? Que segredos estavam se revelando diante dele? Mãe, o que você fez? Por quê? O terror em sua voz ecoou, abrindo um abismo de perguntas. Ela fez um movimento fraco com a mão. O irmão, o verdadeiro, o que você não conhece. E antes de completar, seus olhos se fecharam. A dor percorreu o corpo de Rodrigo.
e um grito desesperado escapou de seus lábios. A agitação em seu interior começou a se transformar em dúvida. Tudo que ele havia acreditado, tudo que conhecia, estava se desfazendo. O que mais seu passado escondia? Agora não era apenas uma questão de identidade. Era sobre a sobrevivência de toda a sua família. E a verdade que ficou pairando no ar. Como tudo isso estaria interligado? Com o coração acelerado, ele virou-se para o jovem. O que você sabe? O que mais está escondido? A expressão de desespero se transformou em determinação, enquanto a vida da sua mãe pendia por um fio. Mas antes que o jovem pudesse responder, um tiro disparou. O barulho ecoou, cortando a cena ao meio. Rodrigo virou-se rapidamente. O policial, que tentava controlar a confusão, tinha sua arma apontada em direção a um grupo que se aglomerava mais adiante. Uma nova onda de pânico tomou conta. A multidão gritou. Algumas pessoas se agacharam no chão. E no meio da confusão, uma figura conhecida surgiu. Era Francisco, o pai de Rodrigo, correndo em direção a eles. Mas agora, ele estava com um olhar de desespero absoluto. E as palavras saíram de sua boca como um sussurro sufocado. Rodrigo, a verdade é pior do que você imagina. Somos todos parte de um jogo, manipulados por aqueles que nos traíram. Enquanto ele falava, as peças começavam a se encaixar. O jovem que se dizia seu irmão, que Rodrigo começava a confiar, virou-se lentamente, revelando um sorriso que não era de alívio, mas de aprovação. Sim, você está prestes a descobrir, Rodrigo. E esse jogo, ele pode mudar tudo. Você não... E no meio do caos, uma pergunta queimava na mente de Rodrigo. A quem devo acreditar? Rodrigo estava paralisado. O caos ao seu redor parecia um sonho distorcido. O jovem, que apareceu de repente, tinha um olhar angustiado. Rodrigo, você precisa saber a verdade. As palavras soaram como um aviso que ecoou em meio ao tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar. A verdade sobre o quê? O desespero na voz do jovem fez seu sangue ferver. Ele se forçou a ouvir, mesmo enquanto todo o resto parecia desmoronar. Eu sou seu irmão de verdade. As palavras explodiram na cabeça de Rodrigo como um trovão. Você não pode acreditar que Francisco é seu único pai. Ele não é! Um frio percorreu a espinha de Rodrigo. Como assim? O que você está dizendo? Ele fez uma pausa, buscando entender a avalanche de informações. O garoto continuou, a voz trêmula. Nossa mãe, o acidente que você mencionou. Ela não tinha apenas um filho. Eu sou o mais novo. O que eles esconderam? Rodrigo abriu a boca, tentando processar tudo. Mas você é um estranho. Como isto possível? Seu cérebro estava uma bagunça. As memórias da infância, da vida que conhecia, oscilaram em sua mente. Tantas perguntas sem respostas. A avó ao seu lado estava em choque. Agora, o que ela poderia ter feito a vida toda escondendo uma verdade tão destrutiva? Rodrigo, escute. Ela começou, mas um grito cortou a conversa. Francisco estava sendo arrastado, e o grito de um desconhecido ressoou mais uma vez. O homem não era mais um mendigo, era um verdadeiro pai em apuros. E ao mesmo tempo, Rodrigo se sentia perdido, um filho órfão de afeto e verdades. Você precisa acreditar em mim. O garoto insistiu, os olhos reluzindo de emoção. Eles te esconderam a verdade para proteger. Agora é fundamental que você saiba. Seu pai não só fugiu, ele estava se escondendo de quem realmente é.
As palavras eram um veneno, desnudando um mundo que Rodrigo nunca imaginara. Quem é meu pai, então? Ele estava prestes a gritar, mas uma nova cena se desenrolou diante dele. Um oficial, com a postura autoritária, empurrou Francisco contra o carro de polícia. Havia algo muito errado. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Oh! Não! Não faça isso! Ele é meu pai! Rodrigo gritou, mas não importava. O homem estava longe, na mira dos olhos da multidão, que só via um criminoso. A tensão era palpável. A multidão sussurrava. Um homem como ele deveria estar preso. Olha como ele se comporta. As palavras cortavam como facas. A verdade que estava lentamente emergindo não podia ser acomodada ao que estava vendo. Rodrigo, a verdade é que Francisco não é quem você pensa que é. O jovem insistia, mas o ruído da cena o consumia. Uma sirene uivou e a avó começou a chorar. Rodrigo, nós precisamos ir. Agora! Ele hesitou. O que mais ele não sabia? Acorde! Eles não podem levar você! Eles! E então a confusão tomou conta da mente de Rodrigo. O jovem apontou para Francisco. Ele pode ter mentido sobre muita coisa, mas não sobre isso. A multidão estava em frenesi. Rodrigo viu Francisco sendo colocado no carro da polícia. O homem lutando contra as cordas que o amarravam e ele gritando: Rodrigo, faça isso por mim, escute, eu não sou seu. O restante da declaração desapareceu em meio ao grito da multidão. Uma fração do que estava acontecendo ficou presa no ar. Um vendaval de emoções atropelou Rodrigo. O que seu pai estava tentando dizer? E quem era realmente o garoto do qual ele nunca soubera? Neste momento de confusão, uma explosão estourou mais longe e o chão tremeu sob os pés de Rodrigo. Olhos arregalados, ele viu a fumaça subindo no horizonte. O que foi isso? A multidão gritou e correu em pânico. As sirenes aumentavam e um novo tumulto começou. Rodrigo olhou para o jovem. Temos que ir! E sem pensar duas vezes, ambos correram em direção à fumaça. Enquanto eles se moviam, Rodrigo sentiu uma mistura de medo e esperança. O que poderia acontecer a seguir quando chegaram ao local da explosão? O que encontraram foi inimaginável. Pessoas estavam deitadas no chão, e entre elas, uma mulher que parecia inicialmente ser uma estranha se destacava. Mas assim que Rodrigo se aproximou, seu coração parou. Era a mãe dele, o primeiro amor da vida. Ela estava lá, ensanguentada e consciente, mas ferida gravemente. Rodrigo! A voz dela era um sussurro. Só você pode consertar isso. O mundo desabou ao seu redor. O que estava acontecendo? Como ela estava ali? Que segredos estavam se revelando diante dele? Mãe, o que você fez? Por quê? O terror em sua voz ecoou, abrindo um abismo de perguntas. Ela fez um movimento fraco com a mão. O irmão, o verdadeiro, o que você não conhece. E antes de completar, seus olhos se fecharam. A dor percorreu o corpo de Rodrigo, e um grito desesperado escapou de seus lábios. A agitação em seu interior começou a se transformar em dúvida. Tudo o que ele havia acreditado, tudo o que conhecia, estava se desfazendo. O que mais seu passado escondia? Agora, não era apenas uma questão de identidade. Era sobre a sobrevivência de toda a sua família. E a verdade que ficou pairando no ar. Como tudo isso estaria interligado? Com o coração acelerado, ele virou-se para o jovem. O que você sabe? O que mais está escondido? A expressão de desespero se transformou em determinação, enquanto a vida da sua mãe pendia por um fio. Mas, antes que o jovem pudesse responder,
Um tiro disparou. O barulho ecoou, cortando a cena ao meio. Rodrigo virou-se rapidamente. O policial, que tentava controlar a confusão, tinha sua arma apontada em direção a um grupo que se aglomerava mais adiante. Uma nova onda de pânico tomou conta. A multidão gritou, algumas pessoas se agacharam no chão. E no meio da confusão, uma figura conhecida surgiu. Era Francisco, o pai de Rodrigo, correndo em direção a eles, mas agora ele estava com um olhar de desespero absoluto. Rodrigo, a verdade é pior do que você imagina. Somos todos parte de um jogo, manipulados por aqueles que nos traíram. Enquanto ele falava, as peças começavam a se encaixar. O jovem que se dizia seu irmão, que Rodrigo começava a confiar, virou-se lentamente, revelando um sorriso que não era de alívio, mas de aprovação. Sim, está prestes a descobrir, Rodrigo. E esse jogo, ele pode mudar tudo. Você não tem apenas um irmão. Você tem um inimigo. O coração de Rodrigo, gelo. Ele mal teve tempo de entender, quando de repente a verdadeira identidade do jovem foi revelada ao público. Um grito cortou o ar. Eu sou o verdadeiro filho de Francisco. E ele não é só seu pai, Rodrigo. Ele é o responsável pela tragédia que destruiu nossas vidas. O mundo de Rodrigo se tornou um emaranhado de emoções. E a multidão, antes somente espectadora, agora sentia tensão na carne. O que mais estava escondido? O rosto do jovem se contorceu em um misto de raiva e dor. Rodrigo, desenha ali. Um silêncio pesado caiu sobre a cena. Rodrigo olhou entre o jovem e seu pai, suando frio. O que ele realmente sabia sobre cada um deles? O que mais estava prestes a ser revelado naquela tempestade? Rodrigo parou. O caos ao seu redor parecia uma tempestade. O garoto que afirmava ser seu irmão ainda mantinha um olhar intensamente furtivo. Rodrigo, você precisa decidir. É seu pai ou é ele? A confusão, o medo e a saudade se misturavam em seu peito enquanto a multidão ao redor se agitava. Todo o barulho, os gritos, tudo parecia distante. Apenas a verdade importava. Francisco, seu pai, estava de pé, sua expressão entre o desespero e o desespero. Escute, filho. Você tem que crer em mim. Não sou o que você pensa. Tudo o que fiz foi por você. Ah, certeza em sua voz falhou e a tensão era palpável. Rodrigo sentia seu coração disparar. O que era a verdade? E como ela poderia ser tão devastadora? Enquanto você não decidir, a vida não vai parar. O jovem irmão insistiu, e a voz dele atingiu Rodrigo como um golpe. O que ele deveria fazer? Qual deles merecia a sua lealdade? O homem que sempre esteve ausente ou aquele que surgira do nada? O jeito que os olhos do jovem brilhavam, cheios de emoção e dor, lembrava Rodrigo de quem ele poderia ter sido, de quem poderia ter sido amigo. Rodrigo, você não viu meu lado da história. Você não sabe o quanto nossa vida foi destruída por causa dos segredos. O que pensar de nosso passado, do nosso futuro? Rodrigo segurou a cabeça, como se pudesse espantar as dúvidas. Ele olhou para Francisco. Então, é verdade que você nunca me contou tudo? As palavras saíram como um sussurro carregado de mágoa. Não tinha como. Eu queria te proteger. O acidente, aquilo não foi acidental. Francisco estava em lágrimas, a fragilidade do homem mais uma vez se mostrando. O caos ao redor parecia distante, enquanto, de repente, tudo adquiriu clareza. O que mais poderia vir à tona?
O que mais estava em jogo além da sua própria história? Rodrigo respirou fundo, os pensamentos acionando uma força dentro dele. Ele virou-se para o jovem e disse: "Se é verdade que você é meu irmão, que ligação temos? Podemos mudar tudo isso juntos." O olhar do jovem se suavizou. "Podemos, mas precisamos agir rápido, antes que eles voltem." Ao fundo, sirenes se aproximavam mais e mais, como uma sombra que se avizinhava. "Então, vamos!" Rodrigo gritou. Ele agarrou a mão do jovem e juntos eles correram em direção à verdade, em direção a um futuro que talvez ninguém tivesse planejado. Assim que saíram do tumulto, encontraram um espaço aberto, onde a luz do sol parecia mais forte. Rodrigo olhou para o céu e sentiu a esperança ganhar vida novamente em seu coração. Ele não sabia o que o futuro tinha reservado, mas naquele momento, juntos, estavam prontos para lutar. Rodrigo virou-se para Francisco, que os observava, e a emoção cresceu em seu peito. "Pai, se você realmente quer ser parte da nossa vida, então é hora de contar tudo." Francisco balançou a cabeça com um misto de alívio e dor. Quando tudo parecia estar voltando ao normal, uma voz alta e intrusiva ecoou na rua: "Francisco, vem aqui! Você não pode escapar!" Era um policial, e o semblante de Rodrigo S. "Precisamos ir!" Rodrigo gritou, puxando o irmão. Mas ali havia uma corrente de incertezas. O passado ainda o cercava, e os segredos ainda podiam ameaçar o futuro. A verdade que uniu os irmãos também estava prestes a deixá-los vulneráveis. Com o coração pesado, mas com a determinação ardendo, Rodrigo percebeu que o legado da sua família não poderia ser apenas sombras. Se enfrentar o passado for preciso, então que venha. Mas juntos somos mais fortes. Enquanto desapareciam na multidão, uma nova história se abria diante deles, cheia de mistérios e a promessa de um futuro onde a verdade poderia finalmente levar a laços renovados de amor e perdão. Agora, se você deseja acompanhar a próxima fase dessa intensa jornada e descobrir o que mais os aguarda, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esta comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com